pessoal, bem-vindos ao Nocaute ENAMED 2025 e hoje nós vamos falar de ginecologia. Meu nome é Mariana Pardo e eu sou professora de vocês aqui no Med Aula desse tema. Então vamos começar. O que a gente vai ver nessa aula, né? São os tópicos de maior incidência nas provas aí de acesso direto para a residência. Então a gente vai começar falando de planejamento familiar, HPV e rastreamento de câncer de colo de útero, patologias da mama, sangramento uterino anormal, tumores ovarianos, doença inflamatória pélvica, endometriose, climatério, endométrio, vulvovaginites e distopias genitais. Vocês vão ver aqui que vai ser uma aula teórica que eu vou focar exatamente no que as provas costumam cobrar para vocês nas questões. A gente não vai ficar fazendo questão aqui nessa aula. Vai ser uma forma de revisar conteúdo focando naquilo que sempre cai nas questões. Então vamos começar com o nosso queridinho planejamento familiar. Planejamento familiar, nós vamos lembrar aqui que temos métodos hormonais e não hormonais. Então aqui nós temos os métodos hormonais orais, os métodos hormonais vaginais, os métodos injetáveis e os métodos de longa duração, que vão entrar aí o DIU de levonorgestrel e implante subdérmico. A gente tem também o adesivo transdérmico e a contracepção de emergência. Aqui vocês vão ver que eu chamei a atenção para a pílula combinada, para o DIU de levonorgestrel e para o implante subdérmico. Esses têm sido os métodos hormonais mais cobrados nas provas. Agora, falando de métodos não hormonais, a gente tem os métodos de barreira, as pílulas para uso vaginal, diafragma, a gente tem a abstinência, que não é bem um método, mas a gente deixa passar, né? Espermicidas, vasectomia, salpingotripsia e o DIU de cobre, que é um método aí não hormonal de longa duração e muito eficaz. E nesse caso, eu vou chamar a atenção aqui para dois. A vasectomia e a salpingotripsia, para vocês lembrarem da mudança da lei que a gente teve em 2022, e é importante vocês revisarem isso para as provas, que agora a gente tem que o paciente ele tem que ser acima de 21 anos e ter 2 filhos vivos e a gente não precisa da autorização do cônjuge. E aqui eu tô chamando a atenção para o DIU de cobre, que é aí o nosso nosso top 3 de métodos mais eficazes e ele tem a vantagem de ser um método não hormonal. E aí, o que mais que as provas gostam de cobrar bastante? Gostam de cobrar as contraindicações, né? Os critérios da OMS para poder saber se a gente pode ou não prescrever determinado método para determinado paciente. Então, o que é o critério 1? É a condição para a qual não existe restrição ao método. Então, o paciente não tem nenhuma contraindicação. Então, aquele método é categoria 1. Quando a gente fala de categoria 2, a gente está falando que as vantagens do uso do método, geralmente elas se sobrepõem aos riscos teóricos ou comprovados que aquele paciente pode ter ao usar aquele método. Quando a gente fala da categoria 3, a gente fala que são as condições em que os riscos e teóricos ou comprovados, eles se sobrepõem às vantagens do uso do método. Então, é mais arriscado do que vantajoso usar aquele método para aquele paciente. E o critério 4 é quando o risco é inaceitável para a saúde daquele paciente. Então, o paciente não pode, em hipótese nenhuma, usar aquele método, porque aquele método é completamente contraindicado para ele. E aí, lembrando que as principais condições, né, cobradas em provas em relação às contraindicações nos casos clínicos são o tabagismo, o tromboembolismo, a enxaqueca, a hipertensão, câncer de mama e AVC. Então, sempre revisar nos critérios da OMS quais métodos podem ou não ser usados por cada paciente, sempre lembrar dessas comorbidades que eu destaquei aqui, tá, pessoal? Essas aqui são as queridinhas de prova. Geralmente, quando cobram alguma coisa de contraindicação, o paciente vai ter uma dessas condições aqui listadas, tá bom? Indo para o nosso próximo tema, HPV e rastreamento de câncer de colo de útero. O que a gente tem que lembrar? Quais são os fatores de risco, né, para o paciente desenvolver uma infecção por HPV? Tabagismo, o paciente ser imunodeficiente, então ele ter alguma condição ali que deixa o sistema imune dele mais fragilizado, ter uma cessarca precoce, ou seja, iniciar a vida sexual muito cedo, ou o paciente que tem múltiplos parceiros. E aí o que a gente vai lembrar? Que os principais vírus que a gente vai aí associar ao câncer de colo de útero são o HPV-16, que é o mais prevalente e ele causa o carcinoma escamoso, e a gente vai lembrar do HPV-18, que ele é o segundo mais frequente e ele está relacionado com adenocarcinoma. E o que é importante a gente lembrar de HPV sempre? Prevenção primária. Então a gente tem que lembrar que no SUS a gente tem a vacina quadrivalente, ela
protege contra os subtipos 6, 11, 16 e 18, sendo os 16 e 18 os mais prevalentes aí e mais relacionados aos cânceres de colo de útero. E essa vacina tem a cobertura na faixa etária de meninos e meninas entre 9 a 14 anos e agora ela está sendo administrada em dose única. E lembrando que ainda estamos naquela fase de campanha do Ministério da Saúde de resgate. Então, hoje, se você encontra um adolescente até 19 anos de idade que não tenha feito a vacinação para HPV, você pode direcionar ele para uma unidade básica de saúde para que ele possa fazer essa vacina ainda como uma extensão da cobertura até os 19 anos em dose única. E para pacientes que têm imunossupressão, o esquema de 3 doses, ele passa a ser, em vez de dose única, ele passa a ser um esquema de 3 doses. Ele vai ser com 0, 2 e 6 meses. E aí a faixa etária de cobertura é uma faixa etária mais ampla. O paciente que tem alguma condição de imunossupressão, ele pode tomar a vacina entre os 9 e 45 anos para mulheres e entre 9 e 26 anos para os homens. E aí, aqui eu já coloquei o protocolo novo do Ministério da Saúde em relação ao rastreamento de cânceres de colo de útero. Então, a gente tem aqui agora não mais a citologia, mas a gente tem a captura híbrida para HPV. A gente está passando aí por um processo de transição em que a citologia não vai ser mais o exame que a gente vai fazer na paciente para rastreamento de câncer de colo de útero. Agora a gente vai fazer o PCR-HPV, DNA-HPV, que também é conhecido também como captura híbrida. Então, a gente tem a faixa etária entre 25 e 64 anos, essa é a nossa população-alvo, e agora, em vez de ser a cada 3 anos, como era previsto com a citologia, passará a ser a cada 5 anos. E aí, quando a paciente, coletar com 60 anos e qualquer teste vier negativo, ela não vai precisar mais repetir, porque a partir dos 60 anos ela vai ser liberada do rastreio, porque o teste é feito a cada 5 anos, se ela tiver com 60, ela fizer o último dela, se ela tiver com 65, ela não vai precisar mais repetir, porque ela já vai ter saído da nossa população-alvo, que vai ser entre 25 e 64 anos. E aí, o que vai ser rastreado? DNA HPV oncogênico. Se o DNA não foi detectado, a paciente vai repetir o exame aqui, ó, em 5 anos. Se foi detectado o tipo alto risco, ou seja, o 16 ou o 18, aí essa paciente vai ser direcionada diretamente para a colposcopia. E aí, se identificar doença ali no colo, ela vai ter uma conduta específica. E aí a gente vai conversar sobre essa conduta específica. Se por acaso não detectar o HPV 16 e 18, mas detectar outros tipos de HPV que podem ou não estar relacionados com o câncer de colo de útero, essa paciente vai fazer o que a gente chama de citologia reflexa. Ou seja, naquela mesma coleta do DNA HPV, eles vão usar aquele material também para fazer uma citologia da paciente. E se encontrar ascos ou qualquer lesão a mais, além do ascos ali, progressivamente, a gente tem a GC, a gente tem o ASC-H, a gente tem os NICs e tudo mais, essa paciente vai ser direcionada para a colposcopia. E aí vai seguir o mesmo raciocínio quando tem HPV 16 e 18. Essa paciente vai ser avaliada para ver se existe doença no colo. Se existir doença no colo, vai ser tomada uma conduta específica. Caso essa citologia venha negativa, não venha nenhuma alteração nessa citologia, ela vai repetir o PCR-HPV, a captura híbrida, em 1 ano. Tá bom, pessoal? Isso aqui é fresquinho, é do novo protocolo do Ministério da Saúde. E aí, vamos falar um pouco dessas condutas específicas, O que a gente vai perceber? Que essas condutas específicas, elas ainda não estão bem pré-estabelecidas. Ficou para uma parte 2 desse protocolo, que ainda não foi liberado para a gente. Então, vocês devem focar, a princípio, nessas informações que eu estou passando aqui para vocês, que é a novidade, que foi mudança desse ano e tem muita chance de cair nas provas. Mas muito provavelmente não vão ser cobradas as condutas específicas para você quando o tipo de rastreamento foi feito por DNA HPV.
Agora, se o rastreamento na questão seguir o rastreamento antigo, que for o rastreamento com a citologia, aí a gente tem todos aqueles fluxogramas que vão ser a orientação que a gente vai usar dependendo do tipo de alteração que a paciente vier. Agora, se a paciente for uma paciente imunossuprimida, como que vai ser o fluxograma? É esse aqui que está aqui do lado. O paciente vai fazer a captura híbrida, que é o DNA-HPV, para detectar o tipo oncogênico. Se ele não for detectado, essa paciente vai repetir em 3 anos. Então, continua sendo trienal para essa paciente, não a cada 5 anos, como vai ser para a população em geral. Se por acaso for detectado, né, lá do outro lado, for detectado o HPV oncogênico, aí essa paciente vai ser direcionada para colposcopia. Tendo doença cervical, a paciente vai ter uma conduta específica que vai vir nessa parte 2 do protocolo que eu comentei com vocês, e se não tiver nenhuma alteração no colo, se não tiver doença cervical, essa paciente vai repetir o teste em 1 ano, tá bom? E aí, como que vai ficar, né, essas diferenças? Eu coloquei aqui numa tabela para vocês, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, antes a gente tinha a diretriz de 2016, que era com a citologia, que foi cobrada aí nas provas por muito tempo e que todo mundo já domina com mais facilidade. E agora a gente tem uma diretriz preliminar, que é essa que saiu em 2024, mas passou a ser vigente mesmo nesse ano de 2025, que eu vou mostrar a diferença aqui para vocês. Então, em 2016, a diretriz orientava a gente a fazer a citologia, também conhecido como Papa Nicolau, e agora o método vai ser o teste de DNA-HPV por PCR. E aí o início do rastreamento se mantém o mesmo, com 25 anos. Antes, o intervalo era a cada 3 anos, se 2 exames anuais normais, ou seja, a paciente fazia com 25, fazia com 26, os 2 anos normais ela começava a fazer um rastreamento trienal a cada 3 anos, e agora a gente tem um rastreamento a cada 5 anos se o teste vier negativo. E aí o encerramento se mantém, né, nos 64 anos, porque continua sendo a nossa população-alvo, com detalhe que, no caso do DNA-HPV, após os 60 anos, se a paciente tem um teste negativo, como o rastreamento passa a ser a cada 5 anos, ela não tem mais necessidade de repetir um novo teste. O tipo de rastreio antes era um rastreio oportunístico, então eu tinha aquela paciente ali que eu vi ela no consultório, foi fazer uma consulta com o ginecologista, às vezes até por outro motivo, e eu chamo essa paciente para poder fazer a citologia, e agora a gente quer um rastreio mais organizado, vai ser um convite ativo para que essa paciente tenha um segmento no ginecologista. E as condutas pós-exames vão ser baseadas no resultado, né? Antes, na diretriz de 2016, que o rastreamento era pela citologia, era baseado no resultado dessa citologia, e agora vai ser baseado na genotipagem. Se a gente encontrar o tipo 16 e 18, ela vai direto para a colposcopia. Se for outros tipos de HPV, ela vai para a citologia reflexa. Se não detectar nada, ela volta para o rastreamento habitual, que é a cada 5 anos. E aí, antes, que é muito interessante, que a grande diferença da proposta agora nessas duas diretrizes é que em 2026 não era possível realizar a autocoleta. E nessa diretriz de 2024, com o DNA-HPV, é possível considerar a autocoleta, que é uma coisa que os estudos mostram que muito provavelmente vai aumentar a adesão das pacientes em relação ao rastreamento do câncer de colo de útero. Porque às vezes a paciente podendo fazer a autocoleta em casa, a chance dela fazer esse rastreamento pode ser até maior, por uma questão de dificuldade de acesso à saúde, de deslocamento. Às vezes a paciente tem muita vergonha de ir no ginecologista coletar esse exame. Então a gente acredita que essa autocoleta vai facilitar muito o rastreamento do câncer de colo de útero. E aí a base científica antes era uma evidência moderada, a gente usava a citologia, agora já é uma evidência de alta qualidade com os países que já aderiram ao DNA-HPV mais tempo. A gente já tem informações que realmente o rastreamento agora aumenta consideravelmente a sua qualidade quando é feito DNA-HPV. Seguindo para o nosso próximo tema aí, patologias da mama. Então, o que a gente vai lembrar aqui nas patologias da mama? Os principais exames que a gente faz de rastreamento. Então, quando eu estou falando de ultrassom, eu tenho que lembrar as características de um cisto benigno. Então, ele é anecoico, ele é arredondado, ele tem margens definidas, ele tem um reforço acústico posterior, e o ultrassom é muito interessante para a gente fazer a diferenciação entre uma lesão que é um cisto e uma lesão sólida.
Quando eu estou falando de mamografia, a gente tem, né, as condições de rastreamento. Ela é indicada conforme a idade da paciente e os fatores de risco que aquela paciente pode vir a apresentar, e ela tem como objetivo principalmente identificar lesões que podem ser malignas. Então, com foco em microcalcificações, nódulos sólidos e outras alterações que a gente possa ter aí na mama dessa paciente. E quando a gente está falando de ressonância magnética, são casos selecionados com maior detalhamento na paciente que normalmente é uma paciente de alto risco por alguma condição que ela possa ter ali, né? E aí, eu coloquei uma tabela aqui sempre para facilitar para vocês e a informação ficar um pouco mais fácil e um pouco mais dinâmica. E aí, eu vou chamar a atenção para vocês para essa parte aqui que eu dei de destaque, que é a faixa de rastreamento da mamografia. No último mês, a gente teve uma alteração no protocolo do Ministério da Saúde, que antes o rastreamento era entre mulheres de 50 a 69 anos, agora a gente teve uma mudança para mulheres de 40 a 74 anos, o público-alvo vai ser de 50 a 74 anos, mas as pacientes entre 40 e 50 anos podem ter direito, sim, a fazer a mamografia de rastreamento pelo SUS, desde que isso seja conversado entre paciente ou médico para decidir se realmente é importante e se faz sentido para aquela paciente já começar o rastreamento. E caso a paciente queira também, ela vai poder ter esse direito de acesso à mamografia pelo SUS. Então vamos lá. A gente tem, né, os tipos de rastreamento que estão aqui colocados para vocês e a gente vai identificar aí. Então, quando a gente está falando de mamografia, a faixa etária, então, foi para 40 a 74 anos. A periodicidade não sofreu alteração, ela continua sendo bienal a cada 2 anos. Lembrar que essa é a grande diferença para as indicações da Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, da Sociedade Brasileira de Mastologia e da Sociedade Brasileira de Radiologia, que eles orientam o rastreamento anual, mas o Ministério da Saúde teve essa mudança na faixa etária, mas manteve a periodicidade bienal, e aí é um exame de escolha para rastreamento populacional. Gente, não tem discussão. Para rastreio de câncer de mama é sempre mamografia. Quando a gente fala de exame clínico nas mamas, é aquele exame que a gente vai fazer o exame físico ali na paciente. Esse exame físico, ele está estabelecido para mulheres com 40 anos ou mais e ele deve ser realizado anualmente na consulta ali com o ginecologista, mesmo que a paciente não tenha sintomas, tá bom? Quando a gente está falando de um rastreamento individualizado, a gente está falando de mulheres com risco aumentado. Então, é aquela paciente que tem história familiar de primeiro grau, é aquela paciente que tem, né, a mutação para o BRCA1, BRCA2. Essa paciente, ela faz parte de um grupo específico. Então, ela também tem um rastreamento específico, tem um rastreamento individualizado. E isso vai ser decidido de acordo com a avaliação médica. E aí pode incluir para essa paciente a ressonância magnética, além da mamografia precoce e outros exames, tanto o exame clínico como o ultrassom. Isso vai ser discutido ali a depender de diversos fatores que o médico vai avaliar daquela paciente para ele determinar qual que ele acha que é a melhor conduta para ela, tá bom? Então, de busca ativa, né, que a gente está falando de política de saúde pública, ficou então para mulheres de 40 a 74 anos. Ela é uma periodicidade contínua, ou seja, a gente sempre está buscando aquela paciente ali para poder cuidar da saúde das mamas, né? E aí a gente tem que ter estratégias ativas de adesão para que esse paciente possa ter acesso e possa fazer esse rastreamento de forma adequada. Então, acesso ao rastreamento ele vai ser para todas as mulheres, inclusive com foco em áreas remotas, que talvez seja aí a grande dificuldade do nosso país, é chegar esse rastreamento para essa população mais periférica, né, do nosso país. E aí a periodicidade para esses casos, ela é permanente. Então a gente está sempre ali buscando aquela paciente para poder estar sempre cuidando dessa saúde da mama. E o objetivo é sempre, quando a gente está falando de política de saúde pública, ampliar a cobertura, a oferta, principalmente nas regiões com mais difícil acesso, tá? E aí aqui eu coloquei uma listinha só para lembrar para vocês quais são as condições que fazem dessa mulher uma mulher com risco aumentado para o câncer de mama. Então, é parente de primeiro grau com mutação de BRCA1 ou BRCA2, parente de primeiro grau com câncer de mama com menos de, bilateral ou com câncer de mamas com menos de 50 anos e paciente que tem história familiar de câncer de mama masculino na família, tá bom?
E aí, coloquei aqui para vocês a classificação de BIRADS, né? Lembrando aqui, BIRADS 1 não foi possível estimar e precisa de exames adicionais, então a maioria das vezes a paciente precisa fazer um exame complementar ali. O BIRADS 1 é o BIRADS normal. O BIRADS 2 é quando apresenta alterações benignas, mas o risco é muito baixo. O BIRADS 3 é os exames alterados, mas provavelmente benignos, ou seja, tem risco de câncer de mama muito baixo, cerca de 2%, e aí a paciente passa a fazer o controle semestral quando ela apresenta um BIRADS 3. O BIRADS 4 já é uma lesão suspeita de mama, de câncer de mama, porque ela tem ali chance de 20%, uma chance de 20% de ser uma lesão maligna, né? E aí já vai sair do rastreamento e já partir para biópsia. Quando a gente está falando do BIRADS 5, geralmente é uma lesão com alta suspeita de câncer, ou seja, ela tem chance de 95% de ser um câncer de mama e também vai ser, essa paciente também vai ser direcionada para biópsia. E no caso do BIRADS 6, já é aquela lesão que já tem diagnóstico, a paciente já tem conhecimento do câncer de mama, já é câncer de mama, então, 100% das vezes, e normalmente essa mamografia ela é feita mais para direcionar ali o tratamento oncológico que vai ser realizado com essa paciente. E aqui eu coloquei para exemplificar as imagens de uma mamografia e ali do lado uma imagem de ultrassom para que essas imagens fiquem comuns para você, porque tem muitas provas que costumam cobrar imagens para ser avaliada, né? Seguindo aí nos nossos temas, sangramento uterino anormal. O que a gente tem que lembrar? Que sangramento uterino anormal não é doença, é um sintoma. E quando eu estou pensando nas possíveis causas de um sangramento uterino anormal, eu tenho que lembrar do PALM e do COIN. Então, quando eu estou falando do PALM, eu estou falando das causas estruturais de sangramento uterino anormal. Então, quando eu falo P do PALM é pólipo, quando eu falo A do PALM é adenomiose, quando eu falo L do PALM é leiomiomase, quando eu falo M do PALM é malignidade e hiperplasia. Quando eu penso no COIN, eu estou pensando nas causas não estruturais do sangramento. Então, quando eu falo C, eu estou pensando em coagulopatias. Quando eu estou falando do O, eu estou pensando em questões ovulatórias. Quando eu estou pensando no E, eu estou pensando em questões estruturais. Quando eu estou pensando no I, eu estou pensando em condições iatrogênicas, às vezes algum medicamento, alguma coisa que a paciente usou ali que pode estar causando esse sangramento uterino anormal. E quando eu estou falando do N, eu estou falando de causas não classificadas, não classificáveis. Ou seja, causas que não entram em nenhuma dessas condições, nem estruturais e nem não estruturais ali, tá? Seguindo aqui, como que eu vou direcionar o meu raciocínio para eu poder fazer um diagnóstico da causa de sangramento uterino anormal? Eu tenho que lembrar das causas por faixa etária. Então, se eu estou pensando numa criança, o meu raciocínio vai ser de um jeito. Se eu estou pensando num adolescente, meu raciocínio vai ser de um jeito. Se eu estou pensando numa mulher de idade fértil, meu raciocínio vai ser outro. Se eu estou pensando numa paciente ali no climatério, o meu raciocínio vai ser outro. E se eu pensar numa paciente pós-menopausa, o meu raciocínio vai ser outro. Então, como que eu vou direcionar? Além de determinar a faixa etária daquela paciente para eu já direcionar o meu raciocínio, eu tenho que fazer 3 perguntas. O sangramento é proveniente do útero? Qual a idade da paciente? Essa paciente está grávida? Então, em resumo, eu coloquei aqui uma tabelinha para vocês de como que a gente vai fazer essa investigação diagnóstica. Então, a primeira coisa, anamnese e exame físico. A medicina, ela parte daí. Não existe raciocínio clínico sem anamnese e sem exame físico, quando eu estou ali com aquele paciente na minha frente, certo? E aí, o primeiro passo é solicitar um exame de beta-HCG. Por quê? Porque a maioria das faixas etárias, né, elas vão englobar a possibilidade de ser uma gestação. E essa gestação pode estar evoluindo com sangramento e pode ser um abortamento. Então, é a primeira coisa que eu tenho que excluir, se essa paciente está grávida ou não. E aí, depois disso, eu vou solicitar também de exames, eu vou solicitar hemograma, coagulograma, eu posso pedir um ultrassom para essa paciente. Além disso, eu posso solicitar dosagens hormonais, se eu tiver suspeita de endocrinopatias. E aí, a gente pode precisar, inclusive, numa fase final dessa investigação, de uma avaliação esteroscópica, eu posso precisar fazer uma biópsia de endométrio, se eu realmente estiver pensando aí na possibilidade, talvez, de um câncer de endométrio, ou de alguma hiperplasia com algum tipo de atipia, ou qualquer coisa nesse sentido, tá bom?
E aí, como que vai ficar o nosso tratamento desse sangramento uterino anormal? Se eu estiver falando de um pólipo, eu vou pensar em ressecção cirúrgica. Se eu estiver falando de adenomiose, eu tenho duas possibilidades. Ou eu tenho tratamento clínico, eu vou para cirurgia, que aí seria a esterectomia. Se eu estou falando de leomioma, eu tenho a possibilidade de tratamento clínico, eu tenho a possibilidade da miomectomia, se essa paciente tiver desejo de gestar, e eu tenho a possibilidade da esterectomia, se essa paciente já tiver prole definida. Se eu estiver pensando em malignidade, eu sempre vou pensar em cirurgia, porque aí já não tem jeito, tem que tirar. E aí eu vou pensar nos tratamentos adjuvantes. Então, esse paciente vai precisar de químio, esse paciente vai precisar de rádio. O que essa paciente vai precisar? Suponhamos que um caso específico, a paciente esteja ali com uma hiperplasia, com algum tipo de atipia, alguma coisa ali que me deixe preocupado, mas essa paciente não tem prole definida. O que eu posso fazer? Altas doses de progestágenos, até essa paciente ali conseguir gestar e tudo mais, mas isso são casos muito específicos que tem que ser discutidos entre o médico e o paciente. E nos casos em que não vale a pena mais fazer a cirurgia, dependendo da condição daquela paciente, a gente tem que sempre pensar na possibilidade de tratamento paliativo, certo? Quando eu estou falando de coagulopatia, eu estou falando de ácido tranexâmico, eu estou falando de acompanhamento com hematologista para poder cuidar dessa condição. Quando eu estou falando de ovulatório, geralmente eu estou falando de mudança de estilo de vida, eu estou falando de tratamento específico para aquela paciente, dependendo do tipo de alteração que ela tiver. Se eu estiver falando de alteração endometrial, vai ter uma terapia específica, dependendo do tipo ali de uma endometrite, alguma coisa que pode estar causando algum sangramento, eu posso precisar no tratamento, posso pensar num tratamento de antibiótico terapia. Quando eu estou falando de iatrogênico, eu vou suspender o fator causal daquele sangramento. E quando eu estou falando de causas não classificadas, eu posso pensar, por exemplo, numa embolização, para uma malformação arteriovenosa, que entraria aí, por exemplo, nessas causas não especificadas, tá? E aí, quando eu falo de tratamento conservador, eu deixei aqui para vocês a listinha de como a gente pode fazer esse tratamento. Primeiro, anticoncepcional oral combinado. Ele sempre vai ser a nossa primeira escolha. Depois disso, eu posso pensar em progestágenos isolados em alta dose, eu posso pensar em DIU de levonorgestrel, posso pensar em anti-inflamatório, eu posso pensar no ácido tranexâmico, que é um anticoagulante, mas aqui nessa lista eu vou destacar para vocês principalmente o anticoncepcional oral como primeira escolha, e eu vou destacar também o DIU de levonorgestrel, que ultimamente tem sido o queridinho das provas de residência médica. Seguindo nos nossos temas aqui, vamos falar de tumores ovarianos. Então, pessoal, coloquei aqui os 3 tipos de tumores ovarianos benignos. Então, a gente tem o folicular, o corpo lúteo e o tecalocuteínico, né? O folicular é o mais comum, ele é fisiológico, normalmente é unilateral, costuma ser um achado no ultrassom e ele tem resolução espontânea ao evoluir do ciclo. Quando eu estou falando de um corpo lúteo, ele também costuma ser unilateral, ele pode ter sim um risco de sangramento e geralmente ele tem uma regressão espontânea. Quando eu estou falando dos tecaloteínicos, ele é mais ralo, ele pode ser bilateral e ele principalmente pode estar associado à gestação e chamando atenção aí para a gestação molar, e ele pode estar relacionado também com gestações gemelares, principalmente quando há o uso de clomifeno, que é um indutor de ovulação. Seguindo aí nos nossos tumores ovarianos, o que a gente tem? Os tumores epiteliais são os mais comuns. Dentro dos tumores epiteliais, a gente pode ter os benignos, que são os adenomas, a gente pode ter os malignos, que são os adenocarcinomas, e a gente pode ter os tumores borderline, que são aqueles tumores que a gente fala que fica ali no meio do caminho, aquele tumor meio em cima do muro, mas na maioria dos casos eles são baixos, ele tem um baixo grau, um baixo potencial de malignidade. E aí os principais subtipos, né, dos tumores epiteliais são serose, mucinose, endometriose, células claras e o tumor de Brenner. Então aqui, pessoal, eu coloquei numa tabela para vocês aquilo que geralmente vai catar ali no enunciado da prova, que você precisa fazer a rápida associação com o tipo de tumor que eles estão falando. Então, começando aí, quando eu estou falando do cistoadenoma seroso, eu estou falando de um tumor benigno e eu tenho que pensar nos corpos pistapomatosos. Quando eu estou falando de cistoadenocarcinoma seroso, eu já estou falando do tipo maligno. Eu vou pensar no marcador que é CA125. E aí, geralmente, ele é bilateral e quando ele é papilífero, ele tem um pior prognóstico. Quando eu estou falando do cistoadenoma mucinoso, já estou falando de um tumor benigno, o marcador é o CEA, e aí eu estou pensando numa mucina ali gelatinosa quando eu encontrar essa lesão.
Quando eu estou falando do cistoadenoma mucinoso, já é a versão maligna, e aí também tem como marcador o CEA, mas também tem o CA19-9. E aí a gente tem que pensar do pseudomixoma peritoneal. Quando eu estou falando do tumor de células claras, eu estou pensando no tumor maligno, ele pode estar sim relacionado com a endometriose e ele tem um pior prognóstico. Quando eu estou falando do tumor de Brenner, eu estou falando de um tumor benigno, eu tenho que lembrar das células de Valtart e da síndrome de Meigs. Quando eu estou falando de endometrioide, eu já estou falando de um tumor maligno, e aí a gente tem que lembrar sempre da endometriose, do carcinoma de endométrio, que pode estar relacionado com esse tumor ovariano também, certo? E aí, coloquei aqui as imagens para vocês, que as provas têm cobrado cada vez mais imagens, então quando a gente tem, né, na imagem, na avaliação para o ultrassom, é o ultrassom transvaginal e um ultrassom com Doppler. Então aqui eu tenho uma característica de um tumor benigno e ali eu tenho a característica de um tumor maligno. Então aqui eu tenho um tumor mais arredondado, bem delimitado, ele não tem estruturas internas, enquanto lá eu tenho um tumor mal delimitado, ele tem formações sólidas no seu interior, então é isso que chama atenção para diferenciar um benigno de um maligno. E aí lembrar que a gente tem, né, como sintomas, sinais inespecíficos. Então a gente pode ter uma distensão, a gente pode ter dor abdominal, a gente pode ter sangramento, e isso aí a gente tem que sempre pensar na possibilidade de se tratar de um tumor anexial. E aqui, por fim, eu coloquei a tabela para lembrar vocês dos nossos marcadores. Então, CA125, CEA, CA19-9, HCG, alfa-fetoproteína, LDH, testosterona, progesterona, estradiol, e ali listado quais são os tumores que vão estar relacionados aí com cada marcador, certo? Então, resumindo para vocês, a gente tem que pegar história clínica, exame físico, ultrassom com ou sem Doppler, de preferência com Doppler, marcadores tumorais. Porém, o diagnóstico definitivo tem que lembrar que ele é apenas pelo histológico, ou seja, cirúrgico. Para eu poder bater o martelo de qual tumor se trata, eu preciso de cirurgia para poder fazer análise anatomopatológica desse tumor, certo? Então, lembrando, tumores císticos são simples, pequenos, sem aumento e podem ser acompanhados por um tempo maior. Se a paciente é pós-menopausa, com um tumor cístico de menos de 5 centímetros, uninuclear, com CA125 normal, eles também podem ser acompanhados. Agora, quando o diagnóstico é de uma massa ovariana e ela é suspeita de alta malignidade, o estadiamento cirúrgico e o tratamento, eles devem ser realizados imediatamente por laparotomia, ou seja, tem que fazer cirurgia nesses casos aqui, tá bom? Seguindo aí nos nossos temas, doença inflamatória pélvica, a nossa DIP. Então, falando da nossa DIP aí, o que nós temos? Temos que lembrar os agentes etiológicos, então a gente está falando de clamídia, trachomatis, neisseria, gonorreia. A gente tem que lembrar que o quadro clínico normalmente, né, a doença ela evolui da seguinte forma: cervicite, endometrite, salpingite, oforite ou abscesso, e isso pode desencadear uma peritonite. E aí o quadro clínico dessa paciente é o quê? Os 3 principais sintomas que essa paciente pode apresentar: dor abdominal pélvica, secreção vaginal amarelada e febre. Normalmente esses 3 sintomas aqui são batata. E aí o exame físico, a gente tem dor à mobilização do colo, isso pode indicar uma peritonite pélvica, né? A gente tem dor à palpação anexial, que pode ser aí uma salpingite, uma oforite, um abscesso. A gente pode ter presença de massa palpável, falando mais uma vez aí do abscesso. A gente pode ter dor à descompressão brusca, ela pode ser positiva, né? E a gente tem uma secreção cervical ou vaginal alterada. Então, é isso que eu vou observar no meu exame físico. E aí, para a gente falar diagnóstico, a gente tem que saber dos critérios maiores, critérios menores e critérios elaborados. Então, critérios maiores: dor abdominal ou infraumbilical, dor à palpação anexial e dor à mobilização do colo uterino. São critérios maiores. Critérios menores: temperatura axilar maior que 38,3, então febre, conteúdo cérvico-vaginal anormal, massa pélvica, leucocitose, PCR e VHS aumentados, mais que 5 leucócitos por grama de secreção da endocerve, comprovação laboratorial da infecção pela clamídia, pelo conococo, pelo micoplasma, que é um outro agente etiológico aí,
E os critérios elaborados seriam, né, evidência histopatológica de endometrite, ou então a presença de abscesso tubo-ovariano ou em fundo de saco de Douglas, identificado ao exame de imagem, que pode ser a ultrassom ou a ressonância magnética da pelve, videolaparoscopia com evidência de DIP, eu entrar ali na cavidade e visualizar a DIP, esses são critérios elaborados. E para fazer diagnóstico, o que a gente precisa? A gente precisa de 3 critérios maiores e 1 critério menor, ou então 3 critérios maiores e 1 critério elaborado. É assim que a gente faz diagnóstico da nossa doença inflamatória pélvica. E aí, quais são os critérios de internação? Eu vou destacar aqui para vocês os que estão, grifados. Abscesso tubo-ovariano, piora do estado geral, ausência de resposta à terapia oral, peritonite generalizada, paciente gestante ou em caso de emergência cirúrgica não pode ser descartada, ou seja, o diagnóstico duvidoso. Então, às vezes, ali eu estou em dúvida se é uma DIP, se é uma apendicite, o que é, pode ser que precise de uma emergência cirúrgica, eu interno essa paciente. E aí, quais são os critérios, então, para abordagem cirúrgica? Instabilidade hemodinâmica persistente, falha no tratamento clínico, manutenção do abscesso, mesmo com a tentativa de tratamento, conservador, suspeita de abscesso turbo-ovariano roto, peritonite difusa ou suspeita de hemoperitônio, abscesso em fundo de saco, que aí pode precisar de um procedimento que chama cudocentese. Esses são os critérios da nossa abordagem cirúrgica aí. E aí vamos falar de tratamento. Quando eu estou falando de cervicite, eu tenho 2 opções de tratamento. A minha primeira opção é ceftriaxona intramuscular dose única, mais azitromicina 1 grama via oral dose única. E a segunda opção pode ser a azitromicina 2 comprimidos via oral 1 grama dose única, ou então a doxiciclina 100 miligramas via oral de 12 em 12 horas por 7 dias. Lembrando que doxiciclina não pode ser usado por gestantes. Seguindo aí no tratamento, quando eu estou falando de tratamento de DIP ambulatorial, eu tenho a ceftriaxona intramuscular dose única, a doxiciclina via oral de 12 em 12 horas por 14 dias, e eu tenho o metronidazol 250 miligramas, 2 comprimidos, 500, então 500 miligramas de 12 em 12 horas por 14 dias. Ou então, segunda opção de tratamento, eu tenho a cefotazima de 500 miligramas intramuscular, dose única, doxiciclina 100 miligramas de 12 em 12 horas por 14 dias e o metronidazol 500 miligramas de 12 em 12 horas por 14 dias. Quando eu estou fazendo tratamento hospitalar, o que eu estou pensando? Eu estou pensando em ceftriaxona 1 grama intravenoso de 24 em 24 horas por 14 dias, doxiciclina 100 miligramas via oral de 12 em 12 horas por 14 dias e estou pensando em metronidazol 400 miligramas intravenoso de 12 em 12 horas por 14 dias. Segunda opção aí, a gente tem a Clinda, para substituir a ceftriaxona, 900 miligramas de 8 em 8 horas por 14 dias, associado com a gentamicina intramuscular ou endovenosa, que faz uma dose de ataque de 2 miligramas por quilo e uma dose de manutenção de 3 a 5 miligramas por quilo dia por 14 dias. Lembrar que gentamicina, quando a gente vai prescrever, a gente tem que lembrar de olhar a função renal da paciente, certo? Terceira opção, ampicilina e subactam, 3 gramas intravenoso por 14 dias e doxiciclina 100 miligramas de 12 em 12 horas por 14 dias. Então, esse aí o nosso tratamento, é isso que é cobrado nas provas da nossa DIP aí. E lembrar das complicações. Complicações, elas podem ser precoces ou tardias. Quando eu estou falando de precoce, são os abscessos tubo-ovarianos, eu posso ter um choque séptico, a paciente pode evoluir até para a morte, e eu posso ter a síndrome de Fitzhugh-Curtis. Nas tardias, eu tenho infertilidade, dor pélvica crônica, gestação ectópica, recorrência da doença, o paciente pode pegar novamente, né? Então, sempre lembrar aí das complicações, que às vezes são temas aí bastante cobrados nas provas também. Seguindo aqui nos nossos temas, vamos falar agora de endometriose. Quando eu tô falando de endometriose, eu tenho que lembrar do quadro clínico. Quando vier o caso lá no enunciado da questão, eu tenho que lembrar que o quadro clínico da endometriose é clássico, é dor pélvica, dispareunia, ou seja, dor na relação sexual, dismenorreia, que é cólica intensa no período menstrual, e infertilidade. E entre parênteses eu coloquei dificuldade para engravidar. Para quê? Para que vocês lembrem que endometriose é a doença dos 4 Ds. Dor pélvica, dispareunia, dismenorreia, dificuldade para engravidar.
E como que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico, na maioria das vezes, é um diagnóstico por imagem. Então, é um ultrassom endovaginal e uma ressonância magnética da pelve. Lembrando que todos os exames de imagem de investigação para a endometriose, idealmente, devem ser realizados com preparo intestinal específico, pessoal. Não é um ultrassom comum, não é uma ressonância magnética de pelve comum, é com preparo intestinal, certo? E tratamento? Quando eu estou falando de endometriose, eu tenho tratamento clínico e tenho tratamento cirúrgico. E o meu objetivo é sempre o quê? Alívio da dor e visando fertilidade. E aí, o meu objetivo é trazer uma melhora dos sintomas álgicos e da qualidade de vida da paciente. Então, eu vou fazer ali manejo de dor. Então, eu vou prescrever anti-inflamatório, eu vou prescrever anticoncepcional, pode ser os progestágenos isolados, pode ser os contraceptivos combinados, que vão aí fazer um bloqueio menstrual. Eu posso prescrever os análogos de GnRH, eu posso prescrever danazol, gestrinona, mas foca aqui nessas primeiras opções que normalmente são os mais cobrados para vocês do acesso direto, certo? E aí, lembrar que antes da gente ir para o nosso próximo tema, endometriose, o diagnóstico, ele de fato é feito por laparoscopia, mas nem toda endometriose precisa de cirurgia e cirurgia não é o único tratamento de endometriose. O tratamento conservador, ele sempre deve ser tentado antes da cirurgia, tá bom? Climatério, nosso próximo tema aí. Lembrar o quê? Do nosso quadro clínico. Eu tenho que identificar que aquela questão vai me cobrar conhecimento de climatério. Então, é irregularidade menstrual, é sintoma vasomotor, que são os fogachos, a gente tem alterações cardiovasculares, distúrbio do sono, então o paciente queixando insônia, alteração do humor, queixas sexuais, então aquela paciente que chega falando da baixa libido, alteração do sistema nervoso central. Então, às vezes o paciente vai queixar cognição, memória, dificuldade de concentração, esses normalmente são as queixas que a paciente traz para a gente no consultório. E aí, quando que a gente vai fazer ou não terapia de reposição hormonal para essa paciente? Quais são as indicações? Quando a paciente apresenta sintomas vasomotores, que são os fogachos, que afetam a qualidade de vida dessa paciente, quando essa paciente apresenta atrofia urogenital, e aí a gente vai prescrever terapia hormonal tópica, e quando a gente está pensando em prevenção e tratamento de osteoporose para casos específicos. E aí lembrar que, quando a gente está falando de terapia de reposição hormonal, a gente tem a nossa janela de oportunidade. Lembrando que idade menos de 60 anos, tá? E menos de 10 anos desde a data da menopausa. Então, a nossa janela de oportunidade é 10 anos depois que essa paciente deixou de menstruar. E quais são as contraindicações da terapia de reposição hormonal? Sangramento vaginal sem causa específica, quando a paciente tem alguma doença hepática, alguma história de câncer, que é sensível ao estrogênio, pensar principalmente a questão do câncer de mama, quando essa paciente já teve um AVC, quando essa paciente já teve uma doença coronariana ou um infarto, quando essa paciente já teve algum tipo de tromboembolismo venoso prévio ou alto risco para doença tromboembólica por algum fator hereditário, nesses casos eu não posso prescrever terapia de reposição hormonal para essa paciente, certo? E aí, como que é feito esse tratamento hormonal? Isso é uma coisa que normalmente eles cobram de vocês também. Então, lembrar, a mulher tem útero ou a mulher não tem útero? Geralmente, o que eles querem de você é um tratamento hormonal em torno disso. Então, para pacientes esterotomizadas, o uso de estrogênio ele pode ser isolado. Eu não preciso da progesterona, porque essa paciente não tem mais endométrio, essa paciente não tem útero, então não precisa da proteção progestágena. Quando eu estou falando de mulheres com útero, eu tenho que fazer a terapia combinada, estrogênio e progesterona. Lembrar que a progesterona ela tem como única e exclusivamente a função de proteção endometrial. E aí o estrogênio ele pode ser contínuo com a progesterona ali durante 12 a 14 dias do mês ou a cada 3 ou 6 meses. E quando eu quero, ou então eu posso fazer o esquema, né? Dos hormônios contínuos. Então, eu sempre tomo todos os dias estrogênio e progesterona, estrogênio e progesterona. Muitas pacientes preferem esse esquema aqui exatamente para não esquecer de tomar a progesterona quando precisa, tá bom? E aí, lembrar que as vias podem ser oral, transdérmica e vaginal, quando a gente está falando de reposição hormonal, certo? E aí, dentro do climatério, eu vou abrir aqui um espaço para a gente falar de uma doença muito importante, a osteoporose. O que eu tenho que saber da osteoporose para a prova? Densitometria óssea, isso aqui vocês têm que dominar. Ela está indicada para pacientes acima de 65 anos ou em mulheres na transição menopausal ou pós-menopausa com menos de 65 anos, mas que tem algum fator de risco.
E aí eu tenho que lembrar que a gente tem que saber as categorias do T-score. Então, quando eu estou falando de uma densitometria óssea normal, eu tenho um T-score maior ou igual a 1. Maior ou igual a -1. Quando eu estou falando de uma paciente com baixa massa óssea, ou seja, uma paciente que já tem osteopenia, o T-score dela vai estar entre -1 e 2,5. Quando eu estou falando de uma paciente com osteoporose, eu tenho um T-score menor ou igual a 2,5. E quando eu tenho uma paciente com osteoporose grave ou uma osteoporose já estabelecida, esse T-score ele tem que ser menor ou igual a 2,5 e essa paciente já tem que ter apresentado alguma história de fratura por fragilidade. E ainda dentro do tema de osteoporose, eu tenho que lembrar do FRAX. O FRAX é uma ferramenta que ela vai calcular o risco de fratura osteoporótica maior nos próximos 10 anos. Ou então o risco de fratura de quadril nos próximos 10 anos. Então, como que eu vou analisar o FRAX? Se eu estou ali na faixinha verde, eu não tenho necessidade de instruir tratamento farmacológico para essa paciente. Se eu estou na faixinha amarela, eu preciso de uma densitometria óssea para poder definir a minha conduta. Se eu estou na faixinha vermelha, já tem indicação de instituição de tratamento. Então, o FRAX, ele vai ali te direcionar em relação a como você vai conduzir cada paciente, tá bom? Ele é uma ferramenta que tem sido muito usada na prática do dia a dia do consultório, exatamente por ser muito fácil, por ser muito prática. E aí, às vezes eu vou precisar da densitometria, às vezes não, mas é isso aqui que vai me guiar, tá bom? Seguindo aí nos nossos temas, vamos falar então de câncer de endométrio. Quando eu estou falando de câncer de endométrio, o que eu tenho que lembrar? Que o principal sintoma do câncer de endométrio é o sangramento uterino anormal pós-menopausa. Então, chegou uma paciente sangrando pós-menopausa, tem que pensar em câncer de endométrio. E aí eu vou avaliar também os fatores de risco, porque muitas vezes, no caso clínico ali daquela questão, que está falando de câncer de endométrio, vai ter fatores de risco que aquela paciente apresenta. Então, a gente tem que lembrar que obesidade é o principal deles, a gente tem que pensar em anovulação crônica, pode ser a paciente com SOP, TRH sem progesterona, ou seja, está fazendo reposição hormonal, mas sem proteção endometrial. Eu tenho que lembrar dos casos de síndrome de Lynch, que é uma doença hereditária e que pode estar associado com o caso de câncer de endométrio. Eu tenho que pensar na paciente que nunca gestou. Eu tenho que pensar nas comorbidades como diabetes e hipertensão, que também são fatores de risco. E para paciente acima de 60 anos, que normalmente já vai estar ali na sua menopausa, né? E aí, qual que é a evolução da doença do câncer de endométrio? Normalmente a gente tem um estímulo estrogênico excessivo que vai evoluir para uma hiperplasia, que pode chegar a vir um dia ser uma neoplasia, certo? E aí lembrar o que é muito importante do câncer de endométrio e os pacientes o pessoal sempre cobra nas provas. Não existe exame adequado para rastreio anual. Então não existe fazer ultrassom todo ano para avaliação de endométrio, pensando em prevenção de câncer de endométrio, tá bom, pessoal? E como que é feito o diagnóstico? O diagnóstico é feito pelo ultrassom transvaginal. Então, se eu tiver um endométrio ali acima de 4 milímetros, eu direciono essa paciente para biópsia. Se eu tiver um endométrio com menos ou igual 4 milímetros, eu vou fazer acompanhamento, se não tiver persistência do sangramento. Se o sangramento persistir, aí já é biópsia, tá bom? Lembrando que esses valores aqui de referência de endométrio são para pacientes pós-menopausa. Esses valores aqui não são válidos para paciente ainda em idade fértil, tá bom? Por fim, agora, vulvovaginites, vamos dando sequência aí da nossa aula. Vulvovaginites, eu coloquei um quadro aqui para vocês para comparar as principais vulvovaginites cobradas. Então, a gente vai falar de vaginose bacteriana, a gente vai falar de candidíase e a gente vai falar de tricomoníase. Então, primeira coisa, vaginose bacteriana, agente etiológico, Gardnerella vaginalis. Cândida, Cândida albicans. Tricomoníase, Tricomonas vaginalis. Lembrando que Tricomonas é um protozoário, tá bom? pH vaginal. Vaginose bacteriana, pH alcalino, né? Mais alcalinizado. Ele vai estar acima aí de 4,5 pH. Quando eu estou falando de Cândida, eu quero um pH mais alto. Então, eu estou falando de um pH menor que 4,5. E quando eu estou falando de tricomoníase, eu estou falando de um pH mais alcalino de todos. Ele vai estar ali entre 6 e 7. Corrimento, qual que é a característica do corrimento de cada um? Quando eu estou falando de vaginose, é um corrimento branco, acinzentado,
homogêneo, ele é mais fino, a paciente fala que o corrimento dela está aumentado em quantidade mesmo. E ele tem um odor fétido, tipo de peixe, e ele piora depois da relação sexual ou depois da menstruação. Quando eu tô falando de candidíase, eu já tô falando de um corrimento branco, grumoso, tipo leite coalhado, tipo queijo que fica aderido, né, nas paredes vaginais, no colo, e ele não tem cheiro. E quando eu tô falando de tricomonias, eu tô falando de um corrimento amarelo esverdeado, bolhoso, espumoso e também com odor fétido. Quando eu tô falando de sintomas ali da região vulvovaginal, além do corrimento, eu posso ter prurido e eu posso ter ardor. Quando eu estou falando da vaginose, geralmente esses sintomas não acompanham a doença. Quando eu estou falando de candidíase, eu já tenho um prurido intenso. E normalmente pode evoluir, inclusive, com hiperemia da vulva e muitas fissuras, espessamento da pele ali da região. Então, essas características são comuns, principalmente para candidíases mais graves. E quando eu estou falando de tricomonias, eu estou falando aí de um prurido moderado. Eu posso ter também dor na relação sexual e eu posso ter sangramento durante ou após a relação sexual, tá bom? Odor característico, então, a vaginose, o clássico peixe podre, por conta das aminas, né, que são voláteis, candidíase sem cheiro. Tricomonias é um odor fétido, mas é menos intenso que a vaginose bacteriana. Quando eu tô falando das características do colo uterino na vaginose bacteriana na candidíase, o colo tá normal. Mas na tricomonias, eu tenho que lembrar aquela colpite difusa. Então, eu tô falando de um colo de aspecto em framboesa, eu tô falando do colo de aspecto em morango. Geralmente, eles colocam isso nas questões de prova. E quando a gente tá falando do teste de Schiller, lembrar que eles colocam também colo com aspecto tigroide. Não tá aqui na tabela, mas eu tô falando para vocês. Passou o Schiller escrito aspecto tigroide, pensar em tricomoníase, certo? E aí os testes das aminas, né? Como que fica? Ele é positivo na vaginose bacteriana, ele é negativo na candidíase e ele é positivo na tricomoníase. E aí o exame a fresco, o que eu vejo em cada uma das lâminas quando eu examino aquela secreção vaginal a fresco? No caso da vaginose bacteriana, eu vejo as clucéus, também chamadas de células-alvo, que são as células ali cobertas, né, por bactérias. Quando eu estou falando das candidíases, eu vejo as hifas e pseudohifas, e quando eu estou falando do tricomonias, eu vejo o protozoário móvel flagelado, que é o tricomonas. Quando eu vou falar de tratamento, né? Quando eu estou pensando em vaginose bacteriana, eu penso o quê? Em metronidazol, 2 comprimidos de 250 miligramas via oral, 2 vezes ao dia por 7 dias, ou eu posso prescrever o gel vaginal de metronidazol por 5 dias. Quando eu estou falando de candidíase, eu penso o quê? Miconazol, creme vaginal por 7 dias, fluconazol, 150 miligramas via oral, dose única, tem clotrimazol, tem listatina, tem outras possibilidades aí de tratamento, mas normalmente nas provas fica nesse aqui que eu coloquei para vocês. E quando eu estou pensando em tricomonias, eu estou pensando em metronidazol, 2 gramas via oral, dose única, ou então 250 miligramas 2 vezes por dia por 7 dias. Quando eu estou falando de tratamento de parceria, eu lembro que vaginose bacteriana não precisa tratar. Quando eu tenho candidíase, só se o parceiro apresentar sintomas, igual está escrito aqui, balanite sintomática, mas se não apresentar sintomas, não precisa tratar. Tricomoníase é doença sexualmente transmissível, então eu preciso tratar o parceiro e é o mesmo esquema que eu passo para paciente. Então o tratamento está sempre indicado, além do rastreamento das outras ISTs, tá? E aí, o que eu destaco para as provas quando eu estou falando de vulvovaginite? Recorrência e conduta em casos, né, de candidíase de repetição, vaginose de repetição. Lembrar que, no caso da vaginose bacteriana, casos recorrentes, o metronidazol vai ser estendido por 10 a 14 dias e pode associar mais o ácido bórico e a manutenção por 4 a 6 meses. Quando eu estou falando de candidíase, eu penso no fluconazol, 150 miligramas no dia 1, no dia 4 e no dia 7, ou seja, 3 doses sequenciais com esse intervalo entre os dias, mais a manutenção de 1 comprimido semanal por 6 meses. E quando eu estou falando em trincomonias, eu tenho que avaliar se não existe outras co-infecções. Por isso que eu falei que é importante, quando a gente identifica uma doença sexualmente transmissível, fazer rastreamento das outras, porque eu posso estar falando de uma paciente que pode estar, né, com uma gonorreia, pode estar com uma clamídia, essa paciente pode ter uma imunossupressão por HIV, então são coisas que eu tenho que investigar em casos de recorrência principalmente.
E aí, o que é destaque nas provas quando a gente está falando de cada uma das vulvovaginites, né? Questões clássicas das provas são vaginose bacteriana, se tá corrimento fético, concluo céus. Quando eu estou falando de questões de candidíase, é prurido vaginal e corrimento grumoso. E quando eu estou falando de questões de tricomonias, eu tenho que pensar no colo e morango, no Schiller tigroide e lembrar que é uma IST, certo? Então, em resumo, essa última tabela aqui, pontos chaves para a prova. Quando eu estou falando de corrimento branco acinzentado, pH maior que 4,6, teste da amina positivo e Klucels, eu estou falando de vaginose bacteriana. Quando eu estou falando de corrimento branco grumoso, purido, pH rastro menor que 4,5 e IFAS, eu estou falando de cândida. Quando eu estou falando de corrimento amarelado esverdeado, bolhoso, colo e morango e protozoário móvel, eu estou falando de tricomonias. Se vocês guardarem isso aqui, pessoal, não tem como errar as questões de vulvovaginite. E aí, seguindo para o nosso último tema, vamos falar o quê? Das distopias genitais. Então, lembrar que o quadro clínico é sensação de bola na vagina, sintomas urinários ou gastrointestinais, prolapso na manobra de Valsalva na hora do exame físico, e a classificação é realizada pelo exame físico. Então, eu coloquei aqui para vocês, para lembrar os pontos do POPQ na anatomia, né? E lembrar o diagrama ali, que a gente vai ter parede anterior, parede posterior, hiato genital, colo, uterino, né? E aí a gente vai fazer esse esqueminha aqui, que às vezes cai na prova para vocês, e vocês precisam entender, né, um pouquinho aí, quando eles passarem os valores para vocês poderem determinar o nível de distopia dessa paciente. E aqui eu coloquei esquematicamente, né, o que seria, né, o prolapso. Então, ali na questão 1, a gente tem um prolapso grau 1, na imagem 2, a gente tem um prolapso grau 2, na imagem 3, um prolapso grau 3, e na imagem 4, um prolapso grau 4. Lembrando que aqui a gente está falando de prolapso uterino, e que o prolapso grau 4 é um prolapso do uterino completo, certo? E aí lembrar o quê? Que tratamento, eu sempre vou enfatizar a necessidade de tratamento conservador. Eu sempre penso em tratamento conservador primeiro. E aí pode ser os pessários, que estão indicados aí para todos os tipos de prolapso, e lembrar também de fisioterapia pélvica, que vai ter uma resposta melhor, principalmente no prolapso 1 e 2, ou seja, ali nos estágios iniciais. E lembrar que eu tenho também o tratamento cirúrgico, né? Que aí pode ser desde a correção do prolapso até a esterectomia por completo, tá bom? E aí lembrar o quê? Que paciente com idade avançada ou com múltiplas comorbidades, né? Ou comorbidades graves, a gente sempre vai optar por tratamento conservador, certo? Então é isso, pessoal. Eu agradeço mais uma vez pela atenção de vocês. Espero que essa aula, né, apesar de ter sido muito teórica, ela foi direcionada para o que é cobrado de cada tema da ginecologia dentro das provas de acesso direto. Eu espero que vocês tenham feito bom proveito da aula e que ela ajude vocês aí a conseguir o sucesso que vocês tanto almejam na vaga de residência para o ano que vem, certo? Nos vemos, até mais!